Olá, como você está? Tudo bem? Preparado para mais uma aula hoje? Que bom, a prof também está animada, preparadíssima. Mas antes, vamos acompanhar a meditação de hoje, que está maravilhosa, ok? Depois, muito concentrado, pega seu material e vamos trabalhar, ok? Vamos à meditação então? O da meditação de hoje é Cada um importa. E o texto bíblico está lá em Mateus, no capítulo 18, versículo 14, que diz o seguinte: Assim também o Pai de vocês que está no céu não quer que nenhum desses pequeninos se perca. O verso que a gente acabou de ler está inserido dentro de uma história, de uma parábola. Na verdade, Jesus estava falando para os líderes religiosos a importância das pessoas. E aí acontece um detalhe muito importante. Dentro da história, uma das ovelhas se perde. O pastor, ele deixa as outras ovelhas ali em segurança umas com as outras e vai em busca da ovelha perdida. É importante entender isso porque na mentalidade daquelas pessoas, daqueles líderes religiosos, aquela ovelha não era tão importante assim. E Jesus pergunta para eles: o que vocês fariam? O que é mais importante? Deixar a ovelha lá ou ir buscar quem realmente precisa? Não, mas essa é muito fácil mesmo. Faça outra mais difícil. Jesus está ensinando que cada um dos filhos de Deus importa para Deus. Que bonito! Bonito demais. Deus faz de tudo para resgatar os seus filhos. Agora, olha para a sua vida. Você está precisando de um resgate? Saiba de uma coisa: Jesus veio para morrer por nós, porque Deus se importa com a gente, porque cada um importa. Por isso, você e eu somos como ovelhas. Da mesma maneira que muitas vezes acabamos tomando caminhos que não valem tanto a pena, Deus se importa. E por isso Jesus veio para morrer por nós. Tenha isso em mente. Talvez você acorde algum dia se sentindo não tão amado ou não tão amada. Talvez você sinta que as pessoas não se importam tanto, mas lembre de uma coisa: cada um importa para Deus. Você é um filho amado, você é uma filha amada. Ora comigo. Eterno Deus, às vezes a gente não se sente tão lembrado, tão querido, mas obrigado porque o Senhor se importa, obrigado porque você também ama a gente. E hoje queremos ter a alegria da salvação no nosso coração. Ajuda-nos a nos lembrar que somos filhos e filhas amadas do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Valeu, galera, que Deus abençoe muito. Então, o que você achou? Bonita a mensagem, né? Realmente muito interessante. Espero que ela faça diferença na sua vida, como fez na vida da professora hoje. Agora vamos ao nosso conteúdo. Preciso que você pegue a sua apostila 4, abra ela lá na página 2 do módulo 1, ok? E vamos começar o conteúdo de hoje. Nós vamos trabalhar agora com o romantismo. Então, estamos no módulo 1, apostila 4, romantismo. E agora você tem aqui uma imagem. E essa imagem aqui, essa tela, pintada por Theodore Géricault em 1819, com o título A Balsa da Medusa. E aí eu quero falar um pouquinho sobre essa tela para você. Essa tela, as proporções dela são de 4 metros e 91 centímetros por 7 metros e 16 centímetros. O que está retratado aqui? O naufrágio, então, da fragata Medusa, onde havia um grupo que iria da França para o Senegal, e nesse trajeto houve um acidente e acabaram naufragando. O autor dessa tela, o Theodore Géricault, ele, então, criou essa obra a partir de uma notícia de jornal, onde mais ou menos 150 pessoas estavam indo para o Senegal. E agora sofreram um acidente, e aí você tem eles aqui, né? Os brancos que estavam ali foram os primeiros que pegaram os botes salva-vidas, e aí com os pedaços do navio eles fizeram uma jangada para o resto do pessoal ali subir e poder ser salvo, e entre eles estavam os negros. E aí você tem essa imagem do resgate dessas pessoas pelo navio Argus, que resgatou eles, né? Se você analisar, olhar com calma essa tela, você vai ver aqui corpos jogados, né? Aí você vê um negro aqui acenando com a bandeira francesa, e na época
em que ele pintou essa tela. Ela não foi aceita na França, muito criticada, porque o negro aqui, né, balançando a bandeira da França, e na época ainda eles tinham o tráfico de escravos, e disse que nesse momento que eles ficaram muito tempo nas jangadas, ali tentando sobreviver, havia lutas por causa que acabou a comida, a água potável, e acabavam se matando, e contam os historiadores que até acabaram cometendo canibalismo para sobreviver. Então, essa obra ela foi exposta primeiro na Inglaterra, na Irlanda, onde foram aceitas, né, a visão do autor aqui, do artista, e depois, posteriormente, foi, então, apresentada à sociedade na França. Mas agora já conhecemos um pouquinho dessa tela, vamos agora responder a número 1 aqui, para que possamos entender o que vamos trabalhar nesse bimestre com esse período literário, que foi o romantismo. O que você imagina que está sendo retratado nessa tela de Gericault? Acredito que vocês devem pensar, professora, essa tela fala sobre sobreviventes de um naufrágio. Sobreviventes de um naufrágio. Então, eu quero lembrar você que esse navio Medusa, ele era um navio do governo, e ele estava levando colonos franceses para o Senegal, mas acabou encalhando e afundou na costa africana, certo? E é o que você tem aqui retratado, então, nessa tela. Agora, a número 2, pede para você, antes de fazer a número 2, vamos observar aqui o que temos de pertinente aqui nas observações abaixo. Observe novamente a pintura e reflita nas seguintes situações antes de responder as próximas perguntas. É possível perceber na tela pessoas que aparentemente já se entregaram e desistiram da luta? Você vê aqui, né? Pode-se ver alguma que parece duvidar de que haja salvação? Talvez aqui. Nesse grupo, todos existiram alguém que ainda mantém acesa a chama da esperança. Olha só, ali tá balançando a bandeira, né? Aqui a chama da esperança. Muito bem, conseguimos perceber tudo isso aqui na tela. Agora vamos responder a questão 2, já que analisamos então. Vamos ver. Obviamente, todas as pessoas retratadas estão na mesma situação. No entanto, todas parecem enfrentar a realidade da mesma forma? Explique. Olha, nós vamos concluir que há o quê? Reações diferentes, né? Reações diferentes, ok? Pois tem pessoas que já se entregaram, há pessoas tristes, né? Há pessoas desanimadas, ainda aquelas que ainda olham para o horizonte como se visse um possível socorro, e lá distante está, então, o navio Argos que vem resgatá-los. Mas as reações, com certeza, são diferentes, e você consegue perceber isso na pintura da tela. Ok? Agora, vamos fazer a número 3. E a número 3 diz o seguinte: se o seu ano escolar fosse representado por um navio, ele já teria chegado ao porto? Teria naufragado? Estaria neste momento à deriva numa balsa? Isso é só para você refletir. Nós estamos, durante a nossa vida, nós ficamos com o nosso será como? Podemos dizer assim, este ano principalmente, né? Ele pode ser considerado como essa balsa aqui, né? Com tantas dificuldades que tivemos com a situação do Covid. Agora nós vamos pensar um pouquinho. Será que nós já estaríamos chegando ao porto, pessoal que já tirou boas notas, que está bem? Ou será que nós já teríamos desistido? Ou será que nós estaríamos apenas esperando acabar o ano sem muita esperança? É só para nós refletirmos, ok? Mas vamos agora à questão 4. A questão 4 diz o seguinte: se a sua vida fosse representada por um barco que navega no mar de lutas e dificuldades, que tipo de navegador seria você? Bom, pense um pouquinho. Você está sendo aquele que está com a bandeira, com a esperança? Como você seria? Espero que você diga para a professora, eu sou um navegador esperançoso. É lógico que aqui é pessoal essa questão aqui, mas eu gostaria que você não desanimasse, mesmo frente a tantas lutas, tanta dificuldade, você mantivesse o espírito positivo. E assim, se pensarmos no planeta Terra como um barco no qual navegamos
qual deveria ser a nossa atitude para com as pessoas que navegam conosco? Como nós temos que fazer? Nós devemos fazer o que com essas pessoas que navegam conosco? Nós devemos incluir essas pessoas na nossa vida, no nosso barco. E esse incluir serve para a família, para os amigos, para o colega, para as pessoas da sua comunidade, porque ninguém navega sozinho. Nós não somos pessoas solitárias, nós somos pessoas que precisam uma da outra, nós somos uma comunidade. Tudo bem? Bom, esses primeiros exercícios aqui são para refletir, né? E uma vez que eles são para você refletir, você consegue perceber que nós temos aqui umas reflexões para começar esse novo período literário que iremos trabalhar agora nesse bimestre. E aí você tem, começando então, o romantismo. E eu gostaria de que você agora, junto com a professora, você destacasse algumas coisas importantes aí na sua apostila. Olha só, nós vamos trabalhar com romantismo, mas em que contexto histórico estava ocorrendo esse período literário? Então, nós vamos ver aqui 3 grandes acontecimentos. O Iluminismo, certo? A Revolução Industrial e a Revolução Francesa. 3 fatos históricos que influenciaram essa mudança de pensamento. Agora vamos ver um pouquinho a questão do Iluminismo. O que se foi o Iluminismo? Foi um movimento cultural, ó, foi um movimento cultural e intelectual que surgiu aonde? Na Europa. E o apogeu dele foi no século XVIII, foi chamado século das luzes. E agora eu tenho o quê? Neste momento, a glorificação, tem a glorificação da razão. E essa corrente, ela tinha a liberdade, enfatizava a liberdade, o conhecimento e a felicidade como objetivo do ser humano. O ser humano vivia para ser feliz, para ser livre e fazer, então, o que lhe desse prazer. Ele foi muito expressivo, o iluminismo, na França, ok? Onde ele contribuiu, as ideias iluministas contribuíram para outro evento histórico, que foi a Revolução Francesa. Então, olha só o contexto em que se encontravam, neste momento, os jovens. Então, seguindo essas tendências herdadas da filosofia iluminista, eu tenho agora jovens poetas, tanto em Portugal quanto no Brasil, que começaram a produzir, então, um texto que falasse sobre o quê? Sobre a liberdade nas suas mais amplas aplicações, sem ter controle. E aí eu tenho um momento aqui em que o espiritual, ele foi renegado a segundo plano, ok? O próximo fato interessante do romantismo foi a Revolução Industrial. E esse foi um dos fatores que contribuiu bastante para o surgimento do romantismo. Ocorreu lá no século XVIII e XIX. O que aconteceu na Revolução Francesa, na Revolução Industrial? Eu tenho uma indústria moderna agora, fazendo nascer no coração, na mente das pessoas, o sentimentalismo nacionalista. E isso fez com que surgisse o anseio do ser humano pela liberdade nacional, econômica e espiritual, sentimental e cultural. Então, agora, influenciado pelas ideias iluministas, esses sentimentos provocaram o quê? Como eles falam, né? O século das luzes provocou uma volta, uma busca pelo romantismo. Outro fator histórico é a Revolução Francesa. Liberté, égalité, fraternité. E o que significa isso? Liberdade, igualdade e fraternidade. A Revolução Francesa, em 1789, ele contribuiu de maneira decisiva para construir o quê? Um ideal. E esse ideal era revolucionário.
Por que revolucionário, prof? Porque transformou a literatura, a música e a pintura, certo? Das gerações seguintes e ecoou por todo mundo, acabando com o que tínhamos antes de regimes políticos, os regimes absolutistas. E aí eu tenho a ascensão de uma nova classe social, que são os burgueses. Tudo bem? E aí tudo isso gerou algo muito interessante, que foi a queda da Bastilha. Vamos falar um pouquinho sobre ela? Bom, a queda da Bastilha, você tem aí na sua página 3, que ocorreu no dia 14 de julho de 1789, foi o início do movimento no qual a burguesia francesa, consciente do papel preponderante na vida econômica, tirou do poder a aristocracia, a monarquia absolutista. E agora eu tenho um novo modelo de sociedade e de Estado, criado por os revolucionários franceses. E isso influenciou grande parte do mundo. Por isso que a Revolução Francesa, ela constitui um importante marco histórico da transição do mundo para a idade contemporânea e para a sociedade capitalista, baseado no quê? Na economia do mercado. E agora, tudo isso, nós conseguimos perceber que o Iluminismo, a Revolução Industrial e a Revolução Francesa causaram, então, sobre as Américas, um grande impacto. E aí, nisso, eu tenho um fato muito pertinente que eu gostaria que você marcasse aí, que foi a proclamação da independência de vários países. E aqui você tem, né, os Estados Unidos, o Paraguai, Argentina, Peru e México, o Brasil em 1800, olha aqui nós aqui, ó. Brasil, 1822, as Províncias Unidas da América Central e a Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicarágua e São Salvador. Então, você percebe o que esses grandes fatos históricos abriram a cabeça dessa juventude da época, vamos dizer assim, cheios do sentido nacionalista para mudar, então, o mundo na época. Tudo isso nós temos como influenciadores desse novo período chamado romantismo. Bom, mas quais eram as características desta nova tendência literária? E agora você vai perceber o quanto mudou. Porque agora eu tinha uma ansiedade por uma liberdade nacional, e aí a gente vai ver muito isso nas obras. Agora eles não querem mais ser impostos, né, pelos períodos anteriores, eles precisam de uma liberdade, e aí surge, então, uma literatura inovadora e rebelde em relação aos padrões da época. E aí surgem as características do romantismo. Quais são, professora? Vamos à primeira, a liberdade de criação. No início do século, primeiro foi uma busca, né? Começa na Europa e depois se espalha. O que significa essa liberdade de criação? Agora os autores, eles queriam dizer o que pensavam, o que sentiam, da maneira que eles quisessem, não havia mais regras, não queriam mais estar presos a convenções, do arcadismo, lembra que esse era o período anterior, né? Eles não queriam mais agora, eles queriam escrever da maneira que eles quisessem. Eles não queriam mais agora estar presos a uma poesia sóbria, racional, né, da razão clássica, e agora começaram a deixar de lado o soneto, o ódio, o edílio, a écloga, o epitalâmio, e agora começou a misturar os gêneros, e houve uma livre ascensão, e aí surge então agora a poesia com os versos brancos. Qual foi a obra que marca o início do romantismo? Suspiros Poéticos e Saudade, de Gonçalves de Magalhães. Não esqueça disso. Essa é a obra marco para nós, Suspiros Poéticos e Saudade, do Gonçalves de Magalhães. Agora percebe-se o quê? A necessidade que o poeta tem de escrever livremente. Outra característica que temos também bem evidente no romantismo é o sentimentalismo. Agora começa, então, uma presença muito forte
do subjetivismo e a supervalorização dos sentimentos. E aí surge uma literatura ultrarromântica, na qual o indivíduo se volta para quê? Para si mesmo. E isso é tão forte que ele se torna o quê? Depressivo. Por quê? Porque em vez de falar do que estava acontecendo, das mudanças, não, o poeta, o escritor, ele se isola do mundo e da sociedade e passa a viver só pelo sentimentalismo. E isso criou um grande problema, porque uma grande maioria desses autores, eles acabaram morrendo muito cedo, por causa dessa busca desenfreada pelo sentimentalismo. Depois do sentimentalismo, nós temos próximo, que é a idealização. Aí você tem aqui a idealização. O que é ser idealizado? Então, você tem agora a idealização, é o poeta mergulhado no mundo totalmente irreal. Ele começa a criar o seu modo de tal forma que a natureza, a época e as pessoas, elas passaram a ser idealizadas. Era segundo o pensamento do poeta, conforme os sonhos, as fantasias que ele projetava. Outra característica é a evasão. A evasão é fuga, né? Então, por causa das frustrações causadas pelo mundo real, que não correspondia aos sonhos de uma visão romântica, o que eles fizeram? Os poetas, os escritores da época passaram a criar o seu próprio mundo. E aí, então, surge o desejo de fuga de tudo e de todas. E aí surge de todo e de tudo e de todos, surge mais essa características. Depois, dentro dessa evasão, nós temos 3 tipos de evasão. E aí eu quero que você observe, que você tem isso bem nítido aí na sua apostila, na página 5, que a primeira é a evasão do tempo. Olha só, como que aconteceu isso, professora? Olha, como é que o escritor, ele desenvolvia a evasão no tempo? Seria o quê? A recuperação da cultura medieval, do nacionalismo, da religiosidade, do cristianismo, especificamente o catolicismo. E às vezes chegava beirando o quê? Ao espiritismo. Olha só. A saudade e a supervalorização da infância e do homem, ó. Aí eu tenho isso muito forte, né? O escritor supervalorizando a infância, o estado selvagem. Então, é essa evasão do tempo. Depois dessa evasão do tempo, eu tenho também a evasão, vamos baixar aqui, a evasão no espaço. O que seria essa evasão no espaço? Como aconteceu este momento dentro da literatura romântica? Bom, a evasão no espaço, eu tenho a valorização da natureza. A natureza passa a ser o quê? Um refúgio seguro, um lugar de sonho, de devaneio, certo? Então, eu tenho uma evasão no tempo e tenho uma evasão no espaço, mas eu também tenho uma evasão na morte, que foi uma das características mais marcantes, né? E é conhecido neste momento como o mal do século. Não apenas os países da Europa, mas como a Alemanha, a Inglaterra, mas também no Brasil, isso foi muito intensificado pela presença do pessimismo e do sentimento depressivo no estilo dos jovens, né, dos escritores românticos da época. E essa é uma característica da segunda geração romântica brasileira, onde os poetas morreram muito cedo, diante desse sofrimento todo. Depois, outra característica bem pertinente que nós vamos encontrar é a aceitação dos mistérios e do misticismo. A partir do momento, então, que eles romperam com a lógica e da razão clássica, ele já quando não se rendia à morte, o que o autor romântico fazia? Ele encontrava, então, nas mais alucinadas soluções para os problemas de sua vida, um meio de continuar vivo. E agora eu tenho de que forma ele faz isso. Ele acaba criando os heróis. Olha aqui, ó.
ele acaba criando os heróis grandiosos. E esses heróis, eles beiravam a perfeição, quase super-heróis. Gonçalves Dias mostra muito bem isso no Gigante de Pedra. Aí eu tenho uma exaltação de personagens históricos incompreendidos em sua época. Então, a visão rebelde dos jovens escritores da época, eles são observados nessa forma, nessa tendência de escrever, porque eles eram mal compreendidos pela sociedade. E aí, dessa forma, surge o quê? Os piratas, os proscritos, os bandidos, que são os heróis nas narrativas. Aí você tem narrativas como Simba, o Marujo e Robin Hood. São obras ligadas ao romantismo deste momento em que os escritores, então, eles se veem compreendidos e criam, então, os anti-heróis. Tudo bem? Mas, além disso, o que temos de interessante ainda na escrita do romantismo? Temos a incorporação de lendas ou ocorrências verídicas da vida de poetas cujo destino foi trágico ou infeliz. E aí você percebe isso, você percebe que certos personagens, eles acabavam causando fascínio nos escritores românticos, principalmente quando a sua vida ou morte era envolvida em mistérios e em paixões. E aí, em razão disso, esses personagens passavam a ser verdadeiros fontes de quê? De inspiração para a produção de textos ultrarromânticos, ok? Embora estejam presentes em muitas artes as influências do romantismo, além da política da literatura, houve também romantismo na pintura, houve na música, e você viu na pintura ali a tela do Gericaudi, que nós acabamos de analisar, né, na abertura desse módulo, e também na escultura e na arquitetura, ok? Bom, nós precisamos saber que tudo isso foram influências e tudo isso fez com que desenvolvesse algumas características românticas. Mas onde surgiu? Quais foram as origens desse movimento literário chamado romantismo, que reflete o sentimento da época? Bom, alguns atestam que eles começaram na Europa, né? Uma vez que ele foi conhecido como um dos mais importantes movimentos literários da civilização ocidental. Mas nós temos em outros lugares, como, por exemplo, na Escócia, você tem aqui o Alan Ramsay, e aí você começa a perceber que foi um movimento que espalhou-se bastante, né? Na Alemanha, eu tenho o Goethe, muito importante, esse autor alemão, né? Ele fazia parte do movimento que reivindicava a liberdade da criação, e Goethe, então, ele escreve uma obra, Os Sofrimentos do Jovem... Vamos lembrar? Os Sofrimentos do Jovem Werther, certo? Johann Wolfgang Goethe, Os Sofrimentos do Jovem Werther. É um personagem que se apaixona, então, por uma jovem comprometida chamada Charlotte, ou Carlotte. Tanto sofrimento resulta no suicídio do personagem e de muitos jovens leitores que encontraram na obra o reflexo de sua angústia. Mas aí os historiadores dizem que Goethe era apaixonado pela noiva do seu melhor amigo, né? E baseado nesse episódio, ele cria essa obra, e ela é tão depressiva que vários leitores, ao lerem, ao final eles cometem, então, o suicídio. Para você perceber como os sentimentos dessa época eram muito depressivos, né? Muito subjetivismo. Na Inglaterra, você tem, então, as baladas líricas de William Wordsworth e Samuel Taylor Coleridge, e aí eu tenho uma nova linguagem, né? E você percebe que, além disso, nós temos também na França, o Géricault, que nós já vimos, e o Delacroix. E a Balsa da Medusa, que é muito importante, que nós analisamos lá na abertura do módulo. Algo interessante foi que a poesia de Schindler inspirou Beethoven a compor a famosa Ode à Alegria, que por sua vez inspirou Henry Van Dyck a escrever a letra do hino Jubilosos, Te Adoramos, presente em diversos cenários da igreja protestante, gravado também para o grupo brasileiro Família Lima. Então você perceba que neste momento nós temos a música muito forte, influenciando bastante, certo?
Então, assim como a gente viu aquele quadro, aquela tela na abertura do módulo, você também tem aqui um outro quadro que é A Liberdade Guiando o Povo, considerado um pintor romântico por excelência, o Delacroix. Na tela a gente vê o que? O vigor e o ideal românticos de uma obra que se mistura em várias formas. O tema central dessa obra é a queda de Carlos X, e aí nós vemos os revolucionários de 1930, guiados pelo espírito da liberdade, retratado por uma mulher carregando a bandeira da Revolução Francesa, e seguida por jovens e adultos, camponeses e burgueses, ricos e pobres, que representam a União Nacional em torno do lema Revolução, Liberdade, Igualdade e Fraternidade. E aí você tem esse início, então, do romantismo, você tem todo o subjetivismo, você tem todo o sentimentalismo, você tem agora uma volta ao nacionalismo, mas essa busca e deixando apenas que o sentimentalismo prevaleça, a razão está fora. Eu tenho, então, um período bem conturbado, e eu tenho romantismo, então, ele dividido em 3 momentos: primeira geração, segunda geração e terceira geração. E nós vamos estudar calmamente, ok? Esse foi o início do nosso conteúdo do 4º trimestre. Espero que você grave e marque na sua apostila as informações importantes, ok? Vejo você na próxima aula. Até lá!